Queridos, o tema da mensagem de hoje é o Deus da paz. E eu vou pregar essa mensagem a partir do capítulo 5 de Romanos, versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? A verdade é que a paz, eu diria que é a maior necessidade do mundo hoje. Paz entre as nações, paz nas famílias, paz entre pessoas. Por quê? Porque depois do pecado, o mundo ficou absolutamente entregue ao ódio de Satanás. E a maior prova disso é que logo após o pecado, houve o primeiro fratricídio. Caim matou Abel, e daí por diante. Isso se deu porque, quando o homem escolheu desobedecer e duvidar da palavra de Deus, o homem quebrou o relacionamento pacífico que ele tinha com Deus. E desde então, o ser humano está procurando desesperadamente colocar algo que possa trazer de volta aquilo que ele tinha antes, quando tinha comunhão com Deus e paz com Deus. Esse versículo aqui, gente, ele é tão profundo que a mensagem inteira que eu vou pregar hoje é em cima dele. E eu quero que você abra os seus ouvidos, o seu coração, porque essa mensagem pode mudar a sua vida, e se você se dispuser a tomar posse de tudo aquilo que tem aqui, você, ainda que viva num mundo em guerra, você vai ter paz. Paz interior, paz com Deus, paz na sua família, paz onde quer que você viva. Amém? Eu quero começar falando sobre os personagens do acordo de paz. Porque eu comecei dizendo que quando o homem quebrou este relacionamento, o homem ficou em guerra com Deus. Mas aqui Romanos 5, versículo 1 diz que Deus fez a paz com o homem. Então vamos olhar aqui para esse texto e olhar os três personagens que estão envolvidos neste acordo de paz. O primeiro é o intermediador. Quem é o intermediador dessa paz entre Deus e os homens? Jesus. O texto é muito claro: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim: não existe outro intermediador a não ser Jesus. A Bíblia diz que só há um intermediador, um só mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. Então o primeiro personagem é o intermediador, que é Jesus. E quem é o ofendido? O ofendido é Deus. Porque entenda uma coisa: não existe nada que ofende mais a Deus do que você duvidar da sua palavra. E nada que agrade mais a Deus do que você crer na sua palavra. O pecado entrou no mundo porque o homem duvidou da palavra de Deus. Deus disse: no dia que você comer daquela fruta, você pode comer de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. E o diabo veio e falou: que é isso? Vai morrer nada. Deus está mentindo. O que vai acontecer é que vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e vão se tornar como Deus. E o homem pagou para ver, duvidou da palavra, e foi quebrada a comunhão. Por isso que quando nós cremos em Deus e na obra de Jesus e no seu sacrifício e na sua palavra, esta comunhão é restaurada. Então o ofendido é Deus. Mas entenda uma coisa: não há nada que você possa fazer para agradar mais a Deus do que ter fé naquilo que Ele diz. E não há nada que você possa fazer que ofenda mais a Deus do que duvidar da sua palavra. O intermediador, portanto, é Cristo. O ofendido é Deus.
E quem são os ofensores? Diga assim, todos nós. Olha para a pessoa ao teu lado e diga, nós somos pecadores. Nós ofendemos a Deus. Mas através da intermediação de Cristo, nós podemos ter paz com Deus. Amém? A segunda reflexão que eu quero fazer no texto é o significado da paz. Alguém aqui pode me dizer o que vocês acreditam ser esta paz aqui, que a Bíblia diz? Eu vou olhar para isto de duas maneiras. Eu vou olhar do ponto de vista teológico e do ponto de vista semântico, do que a palavra significa. Do ponto de vista teológico, gente, não tem nada a ver com paz interior, nada a ver com equilíbrio interior. Literalmente significa que quando Jesus morreu na cruz e você creu no seu sacrifício, o fim da hostilidade que havia entre Deus e os homens foi decretado. Então, teologicamente falando, o que Paulo está dizendo é que a paz que nós temos com Deus é uma trégua, é a ausência do conflito e a ausência definitiva de um Deus que precisa exercer o seu juízo sobre os pecadores. Para ficar mais fácil de entender, eu acho que se a gente pudesse criar uma imagem, antes de Cristo, era como se Deus estivesse olhando para você com um punho assim, com uma cara de bravo, tá? Isso eu só estou criando uma imagem, tá? Ninguém vai falar que eu estou criando uma teologia, não. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é como se Deus estivesse sorrindo para você com os braços abertos, para te receber. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor? Significa, portanto, que a ira de Deus por causa do pecado foi aplacada, foi saciada. Você sabia que há pelo menos 250 nomes para se referir a Jesus? E um deles, o mais importante, ou talvez um dos mais importantes, é o príncipe da paz. Quando Jesus entra no mundo, irmãos, lá em Lucas 2,14, os anjos estão cantando e eles se manifestam nos campos aos pastores. E o texto diz, Lucas 2,14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, quando Jesus entra no mundo, Ele entra para acabar com a guerra, com a beligerância que havia entre a humanidade e Deus. Portanto, teologicamente, diga assim, teologicamente, paz significa trégua, fim da hostilidade de Deus para com os homens. Mas o significado semântico da palavra, embora o Novo Testamento esteja escrevendo em grego, o conceito da palavra paz, no grego é Irene. Tem alguma pessoa que chama Irene aqui? Bom, se tivesse, certamente ia ter mais de 70 anos, né? Porque esse é um nome velho. Irene significa paz no grego, mas no hebraico significa shalom. E a palavra shalom, ela tem muitos significados, porque ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar no português. Bom, shalom aparece só no Velho Testamento 355 vezes. Os significados principais são segurança, equilíbrio e completude. Mas a língua hebraica é uma língua formada a partir de raízes. E depois esta raiz acaba emprestando significados para muitas palavras que mudam a partir de prefixos e sufixos. Então eu vou dar uma ideia para vocês. Diga assim, shalom. Nós traduzimos por paz. Mas shalom, que se escreve igualzinho nas raízes, significa inteiro. Mushlam,
que só tem o prefixo aí de esse mem na frente, significa perfeito. Então, a palavra lechalem no hebraico, quando você quer usar um verbo e você vai modificar o substantivo, você só coloca o prefixo le. Então, lechalem. Você vê que o shalem aí é igualzinho shalom, né? Só muda o vogal. Quando você bota o lechalem, é o verbo. O que significa lechalem? Significa fazer a paz? Não. Significa pagar a conta. Portanto, dentro da palavra de paz que nós temos com Jesus, tem o sentido de completude. Então o indivíduo que estava incompleto fica pleno. O indivíduo que estava todo torto vai sendo aperfeiçoado. E o indivíduo que estava com uma dívida para com Deus, tem a dívida paga por conta daquilo que Jesus fez. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? A terceira reflexão que eu quero fazer no texto é como é que nós nos apropriamos dessa paz. Romanos 5:1, eu vou ler de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim, o intermediário é Jesus. Mas como é que eu me aproprio? Diga assim, pela fé. Não tem nada que você possa fazer para provocar essa paz. Não vão ser as boas obras, não vai ser dinheiro que você vai dar, nada disso pode provocar essa paz. A única maneira de ter paz com Deus, diga, pela fé. Pela fé no quê? No sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Lá na cruz do Calvário havia dois homens ladeando Jesus. Um creu e um duvidou. O que creu falou, filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu ou não creu? O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro disse assim, se você é o filho de Deus, toma a tua cruz e desce. Não, toma a tua cruz não, desce da tua cruz e salva você e a nós mesmos. Esse camarada morreu e foi condenado, ele foi dali direto para o inferno. O outro, no mesmo dia, estaria no paraíso. Mas a Bíblia diz que crer é o primeiro passo. Mas a Bíblia diz que nós nos apropriamos também mantendo firme a nossa confissão. Então digo assim, eu preciso crer no dia que eu entrego a minha vida para Cristo. Mas eu preciso manter a minha fé até o fim da minha vida. Isso significa que se por alguma razão você escolher dizer não quero mais, dançou. E eu vou ler para vocês Hebreus 4, de 14 a 16, que diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes, diga conservemos firmes, a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. No meio do caminho você vai ficar fraco, às vezes você vai cair, às vezes vai desviar. Mas se você mantiver firme a tua confissão, nós temos um sumo sacerdote nos céus que pode se compadecer por nós. E o texto diz, antes foi ele tentado em todas as coisas, diga assim, todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então diga assim, como é que eu me aproprio? Diga, pela fé e mantendo firme a minha confissão até o fim. Não basta simplesmente dizer, eu tomei uma decisão, levantei a mão e já era. Não, vai ter que manter até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, quando nós pecamos, temos um sumo sacerdote que nos entende e que se compadece e intercede por nós.
Além disso, nós podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça e achar socorro em ocasião oportuna. Ou seja, Jesus ele intercede por você quando você peca e te perdoa, mas também te dá forças para você não pecar. Ele nos dará o socorro. Mas agora que eu vou começar a pregar, gente, isso aqui foi só o introito. Eu quero falar para vocês sobre as aplicações da paz de Deus. A paz, Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então a aplicação primeira que eu quero falar é sobre a paz com Deus. Paz com Deus, como eu comecei falando para vocês teologicamente, significa que hoje Deus não está te olhando mais com cara feia. Hoje Ele está te olhando com um sorriso, tá? Isso é um antropomorfismo, tá? Eu estou dando feições humanas para Deus, a Bíblia faz muito isso. Significa que a hostilidade acabou. Diga assim, a hostilidade acabou. A segunda aplicação é a paz de Deus. E aqui esse de Deus é, na verdade, um dativo de origem. Da onde vem? João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz. Jesus falando: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora, você sabia que quando Jesus disse isso, Ele estava na última ceia, e dali Ele ia sair para o Getsêmani, e no dia seguinte ia ser crucificado? Então deixa eu dizer uma coisa para você, é muito fácil você dizer que está em paz quando tudo vai bem. Sim ou não? Quando a saúde vai bem, quando as finanças vão bem, quando você está bem com a sua família, quando está tudo bem, essa é a paz que o mundo dá. Mas quando tudo está errado, quando você recebe um diagnóstico de uma doença, um prognóstico de morte, ou quando você quebra na sua vida financeira, ou quando alguma coisa horrorosa acontece na tua vida, pode acontecer para o crente ou não? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nessa hora, o mundo estremece, e é nesta hora que Jesus diz: eu vos dou a minha paz. Quando todas as circunstâncias estiverem tirando a paz de vocês, eu vou ministrar uma paz. Então, querido, a paz que você precisa, não adianta buscar em homens e em narrativas humanas, em circunstâncias, porque a verdadeira paz só vem de Jesus, só vem de Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. João também nos conta do primeiro encontro que os discípulos tiveram com Jesus após a ressurreição. Eles estavam escondidos lá no cenáculo, onde eles fizeram a última ceia. A porta estava trancada e Jesus atravessa aquela porta e aparece no meio deles. Então João 20, 19, 20 diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pôr-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco, shalom aleichem. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Olha que tremendo. A primeira razão por que ele mostrou a ferida do lado e as mãos, até uma pessoa mais incauta pode dizer por quê. Por que ele mostrou a ferida daqui e das mãos? Alguém pode me dizer? Para provar que era ele mesmo, sim ou não? Todo mundo tinha visto ele morrer. Então quando ele mostra, fala: sou eu mesmo, olha aqui, ó, as feridas. Essa é a primeira aplicação. Mas tem uma segunda que eu creio, que é muito mais profunda. Ele estava estava mostrando, né, a ferida do lado e das mãos, queridos. Sabe por quê? Para que eles soubessem da onde vinha a paz
que Ele estava decretando sobre eles. Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da morte de Jesus. Então, quando Ele mostra a mão, Ele está dizendo, quando Ele mostra o lado, Ele está dizendo, sou eu mesmo, eu estou vivo. Mas Ele também está dizendo, é disso aqui que vem a paz de Deus com vocês. A partir de agora, vocês vão viver em paz, mesmo quando estiverem em tribulações. Não é maravilhoso isso, gente? Então a sua morte na cruz, ela é o que nos garante a paz que vem de Deus. Então diga assim, paz com Deus. Está tudo bem entre nós. Diga assim, a paz de Deus, diz a paz que procede de Deus. Mas tem uma terceira aplicação, que é a paz de Deus, mas aqui não se refere ao genitivo, à origem dessa paz, mas se refere ao tipo de paz que Deus tem. Essa é uma paz pertencente à atmosfera de Deus. Amém? Queridos, Deus não fica sem paz. Deus não tem essa coisa assim, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei, eu perco a paz por causa disso. Não é? A gente fica ansioso, a gente tem culpa, devia ter feito isso, e agora? Será que vai dar certo? Nós somos acometidos e atacados por falta de paz, por conta de muitas coisas. Mas Deus sabe de tudo, pode tudo, e tudo que Ele quer, Ele faz. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quando você entra nesse, pode aplaudir, quando você entra nesse tipo de atmosfera, essa é a melhor paz de todas. E eu quero ler para vocês Filipenses 4, 6 a 7, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga, coisa alguma. Quer dizer, não tem motivo, por pior que seja, para você perder a sua paz. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Diga, tudo. Você pode falar com Deus sobre tudo. Diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí o que Paulo diz? E a paz de Deus, essa aqui, a atmosfera de uma paz que é mais poderosa do que a pior tempestade. Vocês se lembram quando Jesus estava dormindo na tempestade e os discípulos malucos acordaram Jesus, sacudiram, Jesus, o senhor não se importa que nós vamos morrer afogados? Tudo em volta era tormenta. Os discípulos estavam em tormenta. Jesus estava em paz. Por quê? Porque ninguém ia morrer naquele dia. Deixa eu dizer uma coisa com você. Quando Jesus está no barco, ninguém vai morrer. Só se for o propósito de morrer, não é o fim da existência, é o começo de uma existência de vida eterna. Amém ou não? Então eu quero declarar essa paz que Jesus está dizendo, deixe-vos a minha paz. Amém ou não? E Paulo está dizendo, pode aplaudir, se expressa, que Deus se agrada disso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que a Bíblia está dizendo? Que quando a paz de Deus, quando você entra na atmosfera da paz de Deus, os seus sentimentos vão ficar em paz. E a sua mente vai ficar em paz. Você vai falar, eu estou maluco, me belisca, o mundo está caindo e eu estou em paz. Isso não é só intelectual. Isso é emocional, isso é espiritual. Então, culpa, ansiedade, preocupação, medo, incertezas, que sempre ameaçam a nossa paz. Tudo isso vai cair. Mas deixa eu dizer uma coisa, por mais forte que você seja, você nunca pode enfrentar sozinho as afrontas do diabo. Mas se a paz de Deus encher a tua vida, você vai enfrentar. Amém? Agora, eu gosto muito desse texto, porque às vezes a gente lê a Bíblia, gente, e a gente interpreta muito superficialmente. Você sabia que esse
texto, esse verbo, guardará os vossos corações, é um verbo que é utilizado nas artes marciais naquele tempo, bem como no exército. Era uma palavra que era usada exclusivamente para se referir, por exemplo, aos soldados romanos, que quando iam guardar alguma coisa, eles ficavam na frente, armados até os dentes, e ainda fazendo campana ali. Então você pode imaginar aí o teu coração, o inimigo lançando aquelas setas de medo, né? De pavor, de acusação, e Deus botando os anjos dele na porta do teu coração e rondando, dizer: essa flecha não vai entrar, você não vai tirar a paz dele. Essa paz eu guardo do mesmo jeito que o soldado romano guardava as casas ou qualquer coisa que eles tinham recebido como incumbência. Então diga assim: a paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente do que vem de fora. E Satanás lança dardos o tempo inteiro. Quando você estiver com medo, com culpa, e agora? O que vai acontecer? Busque a Deus em oração. Coloque diante de Deus. E a Bíblia diz: e a paz de Deus guardará o seu coração. Então guarda do que vem de fora. Mas é melhor do que isso. A paz de Deus nos guarda daquilo que está dentro de nós. E Filipenses 4,9 diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que tremendo, gente. Quando Jesus falou para os discípulos que ele tinha que ir embora, os discípulos falaram: não, ficaram tristes. Jesus falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vos teria dito. Mas Jesus também disse, em outro momento, ele diz: eu vos enviarei um outro Consolador, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Entendeu? Então a paz de Deus, ela é como um soldado armado para proteger daquilo que vem de fora. Mas a paz de Deus, ela é produzida dentro de você, dentro dos seus medos, das suas ansiedades, das suas culpas, pelo próprio Espírito Santo que habita dentro de você. Amém ou não? É por isso que você pode ver uma pessoa que está no final da vida, chegando perto da morte, e ela está em paz. Meu sogro, estou vendo a minha sogra aqui. Meu sogro foi um homem que eu amei muito, muito, foi um pai para mim. E ele, a vida inteira eu ouvi ele dizendo: eu vou morrer logo. A gente já falava, o Ramon até brincava, né? O Ramon brincava assim, dizia que quando ele namorava com a Lília, eu falava: eu vou fazer um intercâmbio, vou ficar 1 ano nos Estados Unidos. Ele estremecia, medo de ficar longe da Érica, né? Aí um dia ele falou assim: bom, agora eu estou em paz, porque tem 3 coisas que não vão acontecer. Primeiro, Lamartine nunca vai sair e deixar a igreja, então não tem intercâmbio nenhum, glória a Deus. Segundo, o pai dele dizia: vou vender a empresa, também não vai vender. E a terceira, meu sogro, o vô dele, né, dizia: eu vou morrer. Ele dizia: também não vai morrer. Mas eu estou contando isso porque meu sogro vivia falando. Mas no último Natal que a gente passou, eu sentei com ele ali na sala da fazenda, estava escurinho, muita gente fora, não tinha ninguém, todo mundo tomando banho. E eu vi ele quietinho. Ele falou para mim assim: esse é meu último Natal. Eu falei: que isso, pai? O senhor ainda vai viver muitos anos. Ele falou: não, agora é para valer. Aí eu falei para ele assim: e o senhor está pronto? Ele falou: eu estou. Eu já falei com Deus, já entreguei minha vida para Ele. Essa é uma paz que nenhum dinheiro do mundo pode dar. Só quem tem o Espírito Santo, dizendo: filho, está chegando a hora, mas você vai estar comigo.
É por isso que Davi podia dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então a paz de Deus, irmãos, ela guarda o que vem de fora, mas ela nos guarda de dentro também. Então, ao invés de você ficar o tempo inteiro lutando com as tuas ansiedades, se entuchando de remédio, procurando preencher esse vazio com tantas coisas, eu quero dizer para você: creia que Deus tem esta paz para você. Ele já te deu, Jesus é o intermediário, você recebe pela fé. Mas agora eu quero terminar essa palavra dizendo que você pode desenvolver essa paz através de 4 instrumentos poderosos. Essa paz pode ser desenvolvida. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a paz e o Espírito de Deus. Jesus disse que Ele iria de volta para o céu, mas enviaria o Consolador. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas enquanto vocês estiverem aí, o Espírito da verdade estará em vocês. Amém ou não? Veja o que João 14:17 diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quantos aqui já tem Jesus na sua vida? Então diga assim: eu posso ter a paz que excede o entendimento. João 16:33 também diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Diga: paz em Cristo, paz no Espírito. E Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro instrumento de uma paz longeva que se desenvolve é o Espírito de Deus. E a prova disso que Gálatas 5:22, quando fala dos diversos frutos, ou um fruto, caracterizado por diversos sabores, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O mundo não pode ter. Existem homens sábios, inteligentes, ricos, poderosos, mas que estão usando drogas, mas que estão gastando tempo com um monte de terapias. Ajudam, mas não saram, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. O segundo instrumento dessa paz é o Filho de Deus. Diga: a paz e o Filho de Deus. Lá em João 14, verso 1, quando Jesus estava preparando os discípulos para a sua ida, Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Diferente de alguns coachings aí que digam: calma, eu estou aqui. Conhece aquele que o avião estava, que o helicóptero estava caindo, ele diz: calma, estou aqui. Não, não tem salvação em ninguém. Calma, porque Jesus está aqui. Você pode dar uma salva de palmas? Pode glorificar a Deus? E João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu amo o livro de Jó, e tem um verso do livro de Jó que é extraordinário. Jó 34:29 diz assim: se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. A tradução mais fácil de você entender desta parte é: quando ele dá tranquilidade, o texto pode ser interpretado assim: quem pode atribulá-lo? Então deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus em você, quando o Espírito em você, quando Jesus em você te dá paz, quem pode te atormentar? Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui já viveram uma experiência de dizer: meu Deus dos céus, tudo ao meu redor diz que eu estou perecendo, mas você tem uma paz
que excede um entendimento. Amém? Glória, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Essa é a oração que Paulo fez pelos seus discípulos em Tessalônica. 2 Tessalonicenses 3,16, ele diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Diga assim: o Senhor da paz. Significa que a paz, ela não é um fim em si mesmo, ela não é um substantivo em si mesmo, ela é um subproduto de Deus. Então o Deus da paz é Ele quem vai te dar. Diga assim: o Deus da paz, Ele mesmo me dará continuamente a paz em todas as circunstâncias. Amém? Diga assim: primeiro instrumento, Espírito Santo. Diga: segundo instrumento, Jesus, Deus. Terceiro instrumento, a palavra de Deus. Quantos aqui sabem qual é o salmo mais comprido da Bíblia? Salmo 119. Salmo 119, gente, é uma mini Bíblia, porque fala de muitas coisas, tem muitos temas ali. Mas nos últimos 11 versículos, Davi escreve de maneira extraordinária. E o versículo 165 do Salmo 119 diz assim: grande paz, diga grande paz, tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É para todo mundo? Não. É para quem? Para os que amam a tua lei. Diga a palavra de Deus. Queridos, você sabia quantos livros existem no Novo Testamento? 27. Dos 27 livros, 18 deles começam com a saudação graça e paz. Sabia disso? Note que paz é em segundo lugar, porque primeiro vem o quê? A graça. A graça vem por quem? Por Jesus, por aquilo que Ele fez e eu não fiz nada. Aliás, eu estava comentando com alguém essa semana que na vida não tem nada de graça além da salvação. Salvação é totalmente de graça. O resto, meu irmão, dá trabalho. Você quer prosperar na vida? Rala. Não acredita em promessas de que você vai ficar rico fácil. Não vai. Você quer ter um bom casamento? Não é você que é bom, a tua esposa que é boa, que olha, casou, deu certo. Não, vai dar trabalho. Tudo na vida. Olha, eu estou fazendo regime, já perdi 18. Mas, meu irmão, não foi de graça. Está sendo horroroso. A Lília come um docinho do meu lado. Aí eu falo: mas você não vai parar de comer? Não, para mim não faz mal. Ninguém mandou você comer muito. Nada de graça. Tudo dá trabalho. Mas a salvação é de graça. E quem tem graça, tem paz. Graça e paz. Diga assim: primeira graça. E quem tem a graça de Jesus tem a paz com Deus. Amém ou não? Filipenses 1, de 1 a 2, eu vou citar um desses 18 textos que iniciam falando de graça e paz. O texto diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, mas eu estou falando aqui que o terceiro instrumento de nos levar a desenvolver a paz dentro de nós é a palavra de Deus. E eu quero ler um salmo extraordinário. Salmo 85, 8 diz: escutarei o que Deus o Senhor disser. Diga assim: escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de
paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Eu comecei dizendo que na vida só a salvação é de graça, né? Por que eu estava falando isso? Na minha área maior de luta é realmente comida, né? Eu gosto de comer. Gosto de comer. Eu me lembro que um dia surgiu aí algumas pessoas dizendo que tinha pessoa que tinha unção de emagrecimento. Falei, onde está esse camarada aí? Que eu quero que ele bote a mão em cima de mim. Para falar a verdade, eu não acredito, viu, gente? Eu acho que a pessoa que engordou sozinha vai ter que ralar para emagrecer. Ah, pastor, mas Deus pode fazer. Claro que pode, mas eu nunca vi nenhum. O texto está dizendo aqui também que espiritualmente, se você deseja crescer e ter uma vida de paz e ter a sua mente transformada, não vai ser por osmose, não vai ser passando o dia inteiro ouvindo bobagem na internet. Tem que ler a Bíblia todos os dias, até que a Bíblia sature a tua mentalidade e transforme a tua mentalidade. Amém, irmãos? Tem que ler a Bíblia todo dia. O salmista está dizendo, eu escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E Deus fala onde? Deus fala na sua palavra, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Se você quer ser transformado na sua mentalidade, tem que ler a Bíblia todos os dias. Meu irmão, quantas vezes eu estou lendo a Bíblia para preparar uma palavra, eu sou impactado e transformado por ela. Todas as vezes. Todas as vezes, antes de chegar e pregar aqui para vocês, Deus está falando comigo pela sua palavra. Então a Bíblia é uma chave fundamental para a nossa paz. A Bíblia é uma arma antiterror. E o último instrumento, paz e oração. Então vamos lá, recapitulando, hein? Qual é o primeiro instrumento para você desenvolver a paz? Diga assim, a paz e o Espírito de Deus. Qual é o segundo instrumento? Diga a paz e o Filho de Deus. Terceiro instrumento é a paz e a palavra de Deus. E o último instrumento para desenvolver a paz é a paz e a oração. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos. Isso é uma ordem. Ansiedade é pecado, faz mal para você. Não andeis ansiosos. E aí diz, de coisa alguma. Diga assim, tem alguma razão para você ficar ansioso? Diga não. Porque Deus tem para você libertação de todas as ansiedades. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O último instrumento para vencer a ansiedade, a falta de paz, é a oração e a súplica. Você ora todo dia? Você pede a Deus tudo o que você necessita todo dia? Irmãos, eu oro o dia inteiro, eu fico o dia inteiro em oração. Eu durmo orando, eu acordo de madrugada orando, eu oro o dia inteiro, eu dirijo orando, por quê? Porque existem lutas internas a mim, lutas externas a mim, e eu fico colocando de Deus. A Bíblia diz, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas, mas depois disso, com ações de graças. Primeiro, quando você entra na oração diante de Deus, você está acabado. Você está angustiado, o diabo está te acusando. E quanto mais você fica pedindo, de repente você começa a sentir o Espírito de Deus se move em mim.
e Ele começa a mover no teu coração. E quando Ele move no teu coração, a tristeza vai saindo, o medo vai saindo, e de repente você sai de lá como um leão, porque Ele dentro de você te faz levantar em coragem, em força, em paz que excede o entendimento. Amém? Aplauda ao Senhor. Eu comecei dizendo que a paz é a maior commodity neste mundo, a mais cara, a mais procurada. Nações procuram paz, famílias procuram paz, sociedades procuram paz, indivíduos procuram paz. Mas somente Jesus, o príncipe da paz, pode trazer uma paz que o mundo não pode dar. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Depois eu quero desafiá-lo a ouvir esta palavra de novo, com a sua Bíblia aberta, conferindo cada versículo. Porque quando você pede a Deus algo que Ele lhe prometeu, Ele não vai te dizer não, porque a Bíblia diz que todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Senhor, eu quero orar agora pelo Teu povo, por todos que vieram aqui, Senhor, porque nenhum de nós, ó Deus, é suficientemente forte, ou bom, ou capaz de enfrentar as lutas desse mundo e não ficar abalado, se não for a Tua presença, a Tua promessa. Senhor, nós te adoramos, porque nós somos pecadores, mas Tu és santo. E ainda assim, através do Teu Filho Jesus, o Senhor nos traz de volta para vivermos contigo, Senhor. Para vivermos em todas as lutas e as gerações neste tempo. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha através do Teu Espírito, da Tua palavra, oh Deus, abrir os olhos do Teu povo para que eles entendam que cada um de nós pode ser luzeiro neste mundo, que cada um pode ter um testemunho de paz, de transformação, através do Senhor. Mas em primeiro lugar eu quero me dirigir a você, querido, que entrou aqui hoje, que talvez tenha entrado aqui hoje angustiado, talvez cheio de culpa, de acusação de Satanás, porque primeiro ele tenta, depois ele acusa. Eu quero que você nesse momento, você coloque diante de Deus aquilo que rouba a tua paz. Mas primeiro você tem que dizer para Jesus: sim, eu creio, eu recebo a paz que o Senhor dá, através do teu sacrifício na cruz. Então se você veio aqui hoje e precisa encontrar a paz que só Cristo pode dar, levante a mão e eu vou orar por você. E Ele vai fazer uma obra nova de salvação na tua vida. Há alguém aqui, a igreja fica de olhos fechados. Há alguém aqui, levante a sua mão e eu vou orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou pedir que você saia do teu lugar, vem aqui embaixo, eu vou orar pela tua vida. E hoje Deus vai fazer uma obra de salvação, de restauração da sua mente. Sai em nome de Jesus. Não lute com o Senhor, entrega a tua vida para Ele em nome de Jesus. Pode vir, a igreja aplaude ao Senhor, porque hoje é dia de salvação. Hoje é dia de transformação na mente. Hoje Ele quer libertar a sua alma de toda ansiedade, de toda culpa. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Enquanto eles estão chegando, eu quero dizer para você que está me vendo pela internet, hoje é dia de Deus também salvar a tua vida. Pode vir, chega aqui pertinho de mim. Pode vir aqui, por favor, queridos. Bem pertinho de mim aqui. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti, minha ansiedade, meus pecados, meus medos, minhas culpas. Ó Deus, eu entrego ao Senhor. Eu quero andar nesta paz que Jesus pode dar. Por isso hoje eu estou aqui na Tua presença, confessando a Jesus. Agora você fale com a tua boca, meu irmão. Diga assim: Jesus Cristo é a minha paz,
Hoje eu entrego a minha vida completamente, meus pecados do passado, minhas lutas do presente e a ansiedade do futuro. Diga: eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Amém, irmãos. A igreja aplauda o Senhor. Deus ainda está salvando. Ainda tem mais gente aqui, pode vir. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Bíblia é o livro que contém todas as respostas. Tem a cura para a sua enfermidade. Tem a resposta para as suas dúvidas. Ela não pode ser lida de vez em quando, ela tem que ser lida todos os dias. E quando você lê a Bíblia e ora aquilo que você aprendeu, os céus se abrem. Senhor, eu quero orar, não só por estes que aqui estão hoje, mas pela tua igreja, Senhor, num tempo de tanto engano. A minha oração, Senhor, é que o teu povo se levante com a sabedoria do alto e dos céus, para que o testemunho deles seja um testemunho que cale o mundo e impacte todos os que estão ao seu redor. Levante a mão para o céu e diga: eu creio que o Senhor tem a paz para mim, porque o Senhor prometeu, eu a recebo. Digo: o pastor aí falou que não tem jeito de agradar o Senhor se não for pela fé, e não tem nada que te irrite mais do que duvidar. Então eu entrego a minha vida ao Senhor, e eu creio na tua palavra, e eu vou viver estudando, obedecendo a tua palavra. Aleluia. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos, eles vão orar por você. Por favor, seguindo aqui os diáconos. Aplaude, irmãos. Essa palavra foi para abalar as trevas. Mas ainda eu quero orar pela tua vida. Você que está precisando hoje de uma paz que excede o entendimento, saia do teu lugar, vem aqui à frente. Se você está no meio de uma guerra e você precisa da paz de Jesus, paz na mente, paz na sua família, paz nas circunstâncias, sai do teu lugar. Gente, isso aqui é muito importante. Quando a gente libera uma palavra, você que necessita, venha, porque hoje é dia de Deus quebrar cadeias na sua história. A igreja fica de pé. Faz lá. Se paz a mais doce quiseres, Fá sustenido menor. Se dou a mais de sofrer, ó ser faze saber que feliz, com Jesus, meu Senhor. Levante a mão, adore ao Senhor. Feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. a vida eu anseio,
a vinda eu anseio do meu Salvador, do meu Salvador, que breve virá me buscar, breve virá me buscar. Ó, certo eu estou, ó, certo, que apesar das aflições, que apesar, sou feliz com Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, meu Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora põe a mão no seu coração. Senhor, o Senhor conhece a mente, o coração de cada um, seus medos, suas ansiedades, seus erros. Por isso agora eu peço, Senhor, que a tua paz, que excede o entendimento, venha guardar os corações. Senhor, nós reconhecemos as nossas narrativas, as nossas decisões próprias sempre dão em morte, porque há caminhos que para o homem parecem direitos, mas afinal são caminhos de morte. Mas eu te louvo pela suprema graça que antecede a paz, que guarda os nossos corações para sempre, Senhor. Vem blindar as mentes dos teus filhos com a paz de Deus, para a honra e glória do teu nome. Amém.